Meu nome é Aldoir Ramarinhos, nasci aqui há 58 anos aqui dentro dessa propriedade, foi criada pelo meu pai. Aos poucos ela foi sendo montada e passando por gerações, né, com muito trabalho, nada se faz, nada se constrói sem o trabalho, né, e é o que a gente fez ao longo dessas décadas aí. Sou o Carlos Henrique, eu faço engenharia de produção cervejeira aqui na Escola Superior de Cerveja e Malte. Eu entrei no ramo cervejeiro em 2014, começando ali nas panelinhas pequenininhas, como cervejeiro caseiro. Hoje em dia eu trabalho já na área, trabalho na cervejaria Belgard, sou cervejeiro da cervejaria. Bom, vou falar um pouco das frutas selecionadas no nosso projeto. Então, primeiramente, o Santa Catarina é o segundo maior produtor de pitaia e o terceiro maior produtor de maracujá do país. Então, a ideia foi utilizar essas frutas, né, que tem maior volume de produção de Santa Catarina. E a ideia era incentivar o consumo local e a agricultura familiar da região. Então, a gente participou do plantio, da colheita das pitaias, do Alain, do plantio e da colheita também do maracujá, do Sr. Luiz. Então, foi um processo que a gente acompanhou total e fizemos também um transporte direto de Sombrio, né, que era a plantação de pitaia, e de Araranguá, de maracujá. Fizemos um transporte até a cervejaria. Meu nome é Alan Mertz Marinho. Eu sou aqui de Nova Fátima, São João do Sul. A nossa propriedade aqui é uma propriedade familiar. Isso aqui foi herança do meu avô. Isso na década de 70, 80, ele comprou essa propriedade aqui. E hoje passou para os herdeiros, irmãos do meu pai, esse pessoal aí. Essa propriedade ela fica perto de Torres, a 15 km de Sombrio, no extremo sul catarinense. Então eu acho que aqui é uma região muito boa e muito abrangente para fazer esse produto sair para fora aí do nosso município. Aqui a gente trabalha com orgânico já a partir de 2015 e hoje a propriedade é 100% certificada. Bom, meu nome é André Felipe Rocha, tenho 35 anos, faço cerveja caseira e sou estudante de engenharia de produção de cerveja aqui na Escola Superior de Cerveja e Malte. Para esse projeto a gente acompanhou o processo de malteação em duas malterias daqui de Santa Catarina, uma malteria Blumenau e a malteria catarinense, onde foram produzidos malte de trigo e malte de pilsen que compõem a nossa cerveja. Realizamos a produção da cerveja e realizamos a análise desses maltes. Então, meu nome é Rodolfo Rebelo, sou natural de Blumenau. Sou engenheiro químico formado na cidade, na FURB. Durante minha formação acadêmica, eu tive a oportunidade de estudar na Alemanha, não na parte de cervejaria, mas me interessava bastante sobre cerveja, beber, degustar, estudar alguma coisa ou outra. E o primeiro start da malteria Blumenau aconteceu em abril de 2015. Então a gente fez a primeira batelada, o primeiro Pale Ale aconteceu ali.
Então a gente começou com o malte Pale Ale, que é o segundo malte mais vendido no Brasil. Então esse foi o ponto de partida para a gente desenvolver o nosso próprio mercado e desenvolver os nossos produtos. Projetos desse tipo, onde a procura de insumos locais, para a gente da malteria, é o suprassumo, vamos dizer. Porque além de nos engrandecer, engrandece outros que estão percorrendo esse caminho que a gente começou a percorrer há um tempo atrás. Então a gente sempre abraça esse tipo de situação, projeto, porque engrandece todo mundo, né? E é importante esse tipo de projeto para que outras cervejarias vejam com bons olhos essa brincadeira, vamos dizer assim, né? Que é um projeto, na verdade, e vejam isso para, eu também gostaria de ter uma cerveja com insumos nacionais, né? Então hoje tem essa possibilidade. Há um tempo atrás a gente infelizmente não tinha, mas hoje a gente consegue fechar a cadeia produtiva de cerveja com insumos nacionais, e aí eu acho que é a partir daí que a gente começa a criar uma escola brasileira de cerveja. Minha trajetória no mercado cervejeiro começa como de muitos apaixonados, né? Como um hobby, fazendo cerveja em casa, e aí esse sonho vai crescendo, vai tomando proporções maiores, né? E acabei então trabalhando em cervejaria e depois me profissionalizando, indo estudar, indo fazer cursos, né? Para começar a trabalhar efetivamente no mercado cervejeiro. E em 2015, um curso mais específico focado em cevada malteação, né, já com o projeto da maltaria começando a sair do papel, montando os equipamentos, fazendo a reforma do local onde a gente está instalado, para em 2016 então iniciar a produção comercial dos maltes em Campos Novos, maltes catarinenses. Bom, a minha contribuição, né, a contribuição da Maltes Catarinense para o projeto da engenharia, como a gente não produz malte pilsen, como é uma cerveja clara, que não leva uma carga muito alta de malte especial, né, foi justamente com malte de trigo, né, então um malte com germinação de piso, né, o floor malt, feito com bastante carinho, com bastante atenção aos detalhes, para entregar um malte com resultado, uma proposta, né, de agregar valor para essa cerveja, por mais que o destaque sejam as frutas, seja a fermentação lática, né? Não tanto os maltes ou os lúpulos, mas a gente tentou trazer um pouco dessa rusticidade, né, através do malte de trigo para a cerveja Catarina Sour, feita pelos alunos da engenharia. Meu nome é Sandro Marcos Guilherme Cobs, tenho 28 anos, estou estudando engenharia de produção cervejeira, último ano esse agora. Trabalho numa cervejaria de Indaial, a Belgard. Bom, vou falar um pouco sobre o lúpulo. O lúpulo selecionado foi da região do Alto Vale, localizado na cidade de Doutor Pedrinho, próximo de Blumenau, Santa Catarina. Foi acompanhado o plantio, que iniciou em julho, e a colheita, que é realizada no final de fevereiro. O tipo de lúpulo selecionado foi o Brios Gold, típico para amargor, sendo a produção de familiar, incentivando o consumo local e a agricultura familiar. Me chamo Douglas, sou proprietário do Lúpulo Vale Europeu. A gente tem uma plantação, a primeira plantação de lúpulo do Vale Europeu, que fica localizada em Benedito Novo, na localidade de Ribeirão São João. A gente iniciou a plantação aqui em 2019, um projeto, né, a análise da terra, a avaliação do local, disposição de água para a planta. Em novembro de 2019, a gente começou a colocar no chão as primeiras plantas e desde então a gente vem trabalhando aí com o lúpulo
para poder fornecer ao mercado nacional um lúpulo também com origem nacional. Então, nesse projeto, achei super interessante, né, a valorização do produto catarinense, e a gente, do Lúpulo Vale Europeu, acabou contribuindo então com o lúpulo Brews Gold, né, para fazer essa Catarina Sour e para fomentar realmente as alternativas, as opções que a gente tem hoje em Santa Catarina para poder criar uma cerveja totalmente catarinense, com o terroir catarinense, né, tanto do lúpulo quanto das frutas que foram nessa cerveja. E eu acho que isso é uma porta que está se abrindo e com certeza vai estar abrindo o caminho aí para outras pessoas, outras cervejarias, ver o potencial que o lúpulo e o material catarinense tem para esse mercado. Eu sou a Luana, eu tenho 26 anos e a minha trajetória nesse mundo cervejeiro começou de uma maneira um pouco inesperada e diferente da maioria. Me formei em biomedicina na Universidade Federal do Paraná em 2017, 2018 e no final do meu curso eu fiz um estágio, né, que deveria ter uma duração de 1 ano. Então, como eu não estava muito mais interessada em seguir mestrado, doutorado, essa parte acadêmica, eu acabei ingressando no estágio realmente numa empresa para colocar um pouco mais a mão na massa. Então, eu entrei na empresa Bio4, tive uma oportunidade muito legal de trabalhar com fermento, com propagação. Foi uma experiência super valiosa e acabou me motivando a seguir um caminho mais profundo nesse meio cervejeiro. Então, motivada por isso, acabei ingressando na engenharia de produção cervejeira, né, vindo aqui para Blumenau, e hoje eu dou aula no curso técnico cervejeiro, principalmente na parte laboratorial, e junto com o Duan, Rodrigo e outros profissionais da escola, a gente trabalha junto na formação desses alunos para o mercado cervejeiro. Desde o início do projeto, quando a gente teve essa ideia, a gente já pensou imediatamente em chamar a Gabriela da Levtech. Ela sempre foi uma apoiadora, uma parceira bem importante para nós. E quando a gente expôs a ideia, ela ficou na hora muito animada e já se ofereceu para nos ajudar nesse projeto. Então, eu sou a Gabriela Miller, sou formada em farmácia. Entretanto, boa parte da minha vida acadêmica eu trabalhei com micro-organismos, microbiologia, principalmente leveduras. Então, a gente ficou muito feliz de ser convidado pelos alunos da Engenharia de Produção Cervejeira, da Escola Superior de Cerveja e Malte, para fazer parte de um projeto muito especial, que é a produção de uma cerveja com ingredientes catarinenses. E esse projeto ele já começou faz um tempo, com a demanda dos alunos de testarem as leveduras que a gente tinha aqui, né? Então, leveduras isoladas de Santa Catarina. A levedura que a gente vai utilizar, a gente chama de Li 53, e vai ser utilizada para produzir o estilo, né, brasileiro reconhecido em guias internacionais, que é uma Catarina Sour, também com frutas locais, orgânicas, e vai trazer toda a complexidade que essa cerveja tem, trazendo a refrescância da acidez, com o sabor das frutas e um perfil bem esterificado, frutado da levedura, que vocês vão ter a possibilidade de conhecer quando essa cerveja estiver disponível no mercado. Meu nome é Thaís Westphal, eu tenho 23 anos. Eu atualmente trabalho na Escola Superior de Cerveja e Malte, já fazem quase 4 anos. Foi o momento em que eu me descobri dentro da área cervejeira. E após basicamente 5 anos de estudo, esse ano, 2022, eu concluo a graduação em Engenharia de Produção Cervejeira. A ideia do projeto ela surgiu a partir do momento em que nós, alunos da Engenharia de Produção Cervejeira, observamos a necessidade de conhecimento científico e técnico dentro da área cervejeira. Então,
a gente resolveu fazer um artigo relacionado a um estilo de cerveja, onde a nossa principal diretriz seria produzir uma cerveja com insumos catarinenses, que é o estado onde a gente cursa a nossa graduação. Então, a partir desse momento, a gente passou para a fase da escolha do estilo e nada melhor do que unir essa produção de cerveja com insumos catarinenses com um estilo catarinense, um estilo nacional, que é a Catarina Sour. Então, a partir desse ponto, nós contamos com alguns apoiadores, sejam eles proprietários de insumos ou até mesmo cervejaria, onde a gente estaria fazendo todo o processo produtivo da cerveja. Nós também elaboramos algumas análises laboratoriais, onde a gente poderia ver cor, amargor, pH e entre outros fatores de análises que a gente poderia estar elaborando o nosso artigo. Olá, meu nome é Charles, eu sou cervejeiro aqui na Cervejaria Belgard. Vou falar para vocês um pouco da minha história nesse mundo cervejeiro, que começou lá no ano de 2009. Então eu juntei uma paixão que eu tinha, que era beber boa cerveja. Eu viajava bastante por causa do meu trabalho, então eram muitos projetos de implantação dentro e fora do Brasil. Gostava de tomar cerveja e veio a oportunidade de fazer a minha própria cerveja. Quando eu recebi o convite dos alunos de engenharia da Escola Superior de Cerveja e Malte, eu fiquei muito feliz, sabe? Eu conheço a turma, fui professor dessa turma e acredito que tem muito talento humano aí que está participando desse projeto. Eu recebi um convite, né, dentre tantas cervejarias aqui na região, o pessoal acreditar que a gente poderia fazer algo diferente aqui na Belgard e foi algo muito recompensador. O que é esse projeto, né? Então, quando os alunos chegaram e falaram para mim de produzir uma cerveja com ingredientes 100% catarinenses, um estilo de cerveja que já é um nosso primeiro estilo brasileiro, né, oficialmente, e com os ingredientes aqui de Santa Catarina, me arrepiei. Eu pensei, cara, isso é um negócio que a gente acredita, isso é um negócio que a gente consegue fazer bem feito e, pô, saber assim, ter os outros parceiros, né? Posso falar muito bem que eu tenho um excelente relacionamento com todo mundo que está participando do projeto, Rodolfo, Marcos, Gabriela, Douglas. Então, juntar toda essa galera, a gente está trabalhando com os ingredientes aqui basicamente aqui da região, né? E também trabalhando junto com frutas orgânicas, que é algo que a gente acredita muito, que traz muita qualidade do produto, foi uma sacada fantástica. Então eu acho que isso é um baita de um projeto aí, com certeza vai ser a cereja do bolo do fechamento dessa turma de engenharia e produção. Meu nome é Duan Ceola, sou professor e coordenador de cursos aqui da Escola Superior de Cerveja e Malte. Sou formado em Química, estou concluindo um mestrado em Química Pura e Aplicada com ênfase em Química Analítica. Basicamente, eu comecei a estudar cerveja há aproximadamente 8 anos atrás, ainda durante o período de graduação. Então, me apaixonei, né? Como todo mundo, a gente entra nesse mundo e acaba se apaixonando por completo e vivendo numa imersão no mundo da cerveja, né? Recentemente, recebi o convite do pessoal da Engenharia de Produção Cervejeira para ser o orientador na produção de uma cerveja com insumos catarinenses. Bom, eu sou suspeito em falar porque tudo que envolve produção de cerveja e divulgação científica e análises laboratoriais, eu estou completamente dentro, então eu nem pensei, topei na hora. A gente viu basicamente a importância da gente fazer esse acompanhamento laboratorial justamente para ter uma validação científica. Logo, esse trabalho, esse projeto foi escrito, né, no formato de um artigo científico com o qual a gente publicou já esse trabalho. Bom, com muita alegria, ele foi aceito, né, numa revista científica com o nome
bem importante para o cenário nacional, uma revista nacional, né? A gente optou por manter a revista científica em território nacional, justamente para facilitar a divulgação científica para a comunidade. A gente está muito confiante que isso pode ser um grande start para uma comunidade científica, para literalmente uma divulgação científica de maneira fácil, de maneira coerente e de maneira validada e com uma credibilidade absurda que só a ciência consegue transparecer essa credibilidade. Então a nossa cerveja está cientificamente validada e com créditos totais voltado para a área científica, né? Foi um passo a mais que a gente deu aí, que fez toda a diferença, que deu todo o diferencial em todo o projeto da elaboração dessa cerveja, que particularmente falando me enche de orgulho, não só pelos alunos, mas pelo trabalho em conjunto que a gente fez. Foi um trabalho muito leve de ser executado, muito tranquilo de ser executado, com resultados extremamente ótimos, e isso realmente tanto a comunidade cervejeira quanto a ciência vai sair ganhando e muito com isso.